Olá, pessoal. Como prometido, finalmente estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio num dia muito especial para nós, é o dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, e não podíamos deixar, né, de agradecer a presença do nosso ilustre convidado, que vai ser anunciado por Aline daqui a pouco, e agradecer a todos vocês por esse incentivo para que a gente pudesse ter aqui esse espaço para bater um papo hoje sobre autismo, outros dias serão sobre outros temas mais, e a gente espera poder discutir aqui. Não queremos trazer nenhuma verdade absoluta, mas sim debater aquilo que a sociedade precisa entender, precisa compreender, porque quando não se debate, não se constrói nada. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos o horário ao certo que esse podcast vai ser assistido aí na casa de vocês, mas estamos aqui muito felizes em receber hoje nosso amigo, Dr. Saulo Serrano, que é médico, pediatra, especialista em neurodesenvolvimento. É isso, doutor Saulo? Que veio aqui nos prestigiar, nos presentear com essa entrevista, para que a gente possa falar sobre um tema que é tão importante para todos nós, especialmente para nós, famílias atípicas, que é o autismo. E hoje, como o Flávio falou, dia 2 de abril, dia mundial, esqueci da palavra, mundial de conscientização sobre o autismo. Nós não podíamos trazer um assunto que não fosse esse, né, que é tão importante e que a gente precisa debater para lutar todos os dias contra os preconceitos, contra as dificuldades que nós, famílias atípicas, enfrentamos. E nada melhor do que ouvir de um especialista dicas e informações a respeito desse tema. Seja muito bem-vindo, doutor Saulo. Muito bem-vindo, doutor Saulo. E primeiro agradecer, né, eu sei do esforço do senhor de estar aqui, da sua rotina pesada, e isso nos deixa mais alegres e responsáveis por levar essa informação tão importante para tantas famílias que não têm acesso a um profissional, né, do seu tamanho, com sua experiência, que a gente luta todos os dias para que essa informação chegue. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço, eu acho extremamente importante a gente estar nesse dia, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, e é uma honra ter sido convidado por vocês, pessoas que têm uma estima muito grande, já os considero, inclusive, amigos, e a gente fica até mais à vontade para conversar sobre um tema tão importante, tão sensível, está tão na pauta do dia a dia. A gente vai descobrir o porquê disso durante a nossa conversa. Então, espero que vocês que estão em casa aproveitem bastante, que a gente tem bastante coisa boa para debater. Primeira pergunta, eu acho que tem que ser como o doutor Saulo, né, Aline, o autismo chegou na sua vida, de médico, de profissional, de ser humano, e o que o fez escolher trilhar esse caminho, essa missão tão importante para quem procura realmente alguém que entenda e possa fazer com que a sociedade entenda também. O autismo a gente não escolhe, ele que escolhe a gente, não é verdade? O meu caminho é um pouco diferente da maioria. A maioria das pessoas, dos médicos, dos pais, eles chegam no autismo porque alguém na família tem o transtorno do espectro do autismo, ou o filho, ou alguém próximo, e a pessoa vai se aprofundando naquilo. No meu caso, digamos que o caminho foi bem enviesado, né, porque a minha formação... é preciso, antes disso, a gente entender, isso é um assunto muito importante de se discutir, que na formação acadêmica da maioria dos médicos não se viu autismo. Então, na minha formação acadêmica, lá na antiga UFPB Campus 2, Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande, hoje o UFCG, eu não tive nenhuma aula de autismo como acadêmico. Na minha residência em pediatria, eu fui fazer pediatria, até então também sem nenhuma familiaridade com o transtorno. Na minha residência em pediatria lá na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, praticamente eu não vi autismo. E olha que lá um centro de referência. Fiz o meu R3 em neonatologia, UTI neonatal, e depois do R3 eu voltei para Campina Grande. E até então também não tinha visto pouco autismo. Então, os médicos começaram a
entrar no autismo, já eu volto para a minha história, depois do boom recente, dessa prevalência atual, que também a gente deve conversar hoje, que é muito importante falar sobre isso. Tá certo? Então, é por isso que eu digo que a gente não deve escolher o médico para tratar o nosso filho, fazer o diagnóstico, acompanhar pela especialidade, porque existem neurologistas que não viram autismo como eu não vi na minha formação. Não por culpa deles, porque não se via. Existem psiquiatras que não viram autismo, existem pediatras que não viram autismo. Então, hoje quem vê autismo, quem está atualizado com autismo é quem estuda no seu dia a dia, seja neurologista infantil, não são todos, seja psiquiatra da infância e da adolescência, não são todos, seja pediatra que se preocupa com o desenvolvimento, também não são todos, tá certo? Esse é só um parêntese importante para a gente entender que não existe especialidade dona, então, do TEA. É muito comum alguém mandar um direct, né, no Instagram e dizer assim, mas o senhor indica algum neuropsiquiatra, etc. Não, eu cuido de autismo, porque eu estudo autismo e eu entendo um pouco disso. E voltando para a minha história, eu terminei a minha residência em pediatria e UTI neonatal, voltei para Campina Grande e um certo dia, tinha só poucos meses que eu tinha voltado para Campina Grande, estava trabalhando com meu pai no hospital infantil que ele tinha em Campina Grande nessa época, e a gente estava numa mesa desse tamanho. Eu tinha dado um plantão muito pesado, daqueles que você passa a noite acordado, e ia passar, e olha só que interessante, ia passar o plantão para o meu pai. Eu estava morrendo de sono, meu pai chegava muito cedo no hospital para trabalhar, e naquele tempo, né, isso foi em 1999, naquele tempo os médicos recebiam correspondências, então eu estava mais ou menos ali onde você está, Aline, meu pai aqui, ele lendo as correspondências que chegaram para ele, aí ele parou assim e disse, concurso, eu nessa idade fazer concurso, ele jogou assim, ele não jogou para mim. Aí eu peguei, quando eu peguei era o concurso do SARA, acho que vocês já ouviram falar na rede SARA de hospitais de reabilitação. Sim. Naquele tempo era rede SARA de hospitais do aparelho locomotor, hoje é rede SARA de hospitais de reabilitação. Eu olhei, peguei aquele papel, não estava muito satisfeito, depois de ter voltado da Unicamp para Campina Grande, por uma série de questões, e olhei aquele papel e disse, eu vou fazer esse concurso, se eu passar, eu vou passar 6 meses lá no SARA, só para ver como é. Quando eu entrei, botei o pé no SARA, eu me apaixonei. Porque você entra no SARA, você entra como pediatra do desenvolvimento. Então, já teve uma virada de chave aí, né? E lá no SARA você aprende muito você entende o que é terapia centrada na família. Naquele tempo a gente era criticado, até porque a gente atendia crianças com paralisia cerebral, mielomeningocele, dentre outros. Até agora o autismo não tinha chegado na minha vida, mas eu já fui chegando perto do desenvolvimento, neurodesenvolvimento, né? E o método SARA é centrado na família, como deve ser o TEA hoje. Olha só que interessante. E a gente era criticado naquela época, que eles diziam assim, olha, vocês querem transformar os pais em terapeutas, os pais em psicólogos, fisioterapeutas e etc. E essa linha do SARA, de ciência, de humanização, e foi muito importante na minha formação. Esses 6 meses que eu ia passar lá se transformaram em 8 anos. Depois, por motivos que a vida que acontecem na nossa vida, o meu ciclo lá no SARA se fechou, acabou, eu tive que voltar por diversos fatores para Paraíba. Na volta para Paraíba, eu não ia jogar pela janela tudo que eu aprendi de desenvolvimento infantil, de pediatra, de desenvolvimento no SARA. Comecei a fazer pediatria de desenvolvimento, aí a coisa foi afunilando. Chegou uma hora que eu me vi que eu estava vendo só TDAH e autismo. E foi assim a minha aproximação com o TEA, e hoje, graças a Deus, essa providência, agradeço aquele plantão que eu dei com o meu saudoso e pai, que não está mais conosco, e ele ter jogado aquele papel do concurso na mesa e eu ter feito aquele concurso. Eu me sinto inclusive, muito orgulho de ser egresso do SARA, que lá o paciente
assim, é visto como paciente. Tem uma frase do Dr. Campos da Paz, que é a pessoa que é a idealizadora do SARA, que ele dizia, aqui a gente trata o doente e não a doença. Tratamento e o senhor falou uma coisa, individualizado, né? eu estava pensando aqui, porque ainda existe muita desinformação, né? Como tudo na internet, e a gente tem tantos especialistas do nada, né? E a gente fala, não, mas o autismo aumentou muito nos últimos anos. Quando a gente se aprofunda um pouco e procura ler, a gente entende que o que aumentaram foram os diagnósticos. Acho que sobre isso, o que é que as pessoas precisam saber, doutor Saro? Acho que é importante que as pessoas entendam por que esse boom do autismo, dos transtornos, né, de neurodesenvolvimento em geral. Essa pergunta é a pergunta do milhão. É a pergunta que a ciência faz hoje. Seria muito fácil explicar que esse aumento da prevalência é por conta de mudança de critérios diagnósticos, mas hoje os cientistas, as pessoas que estão estudando autismo todos os dias, sabem que há algo mais além disso. Deixa eu só contextualizar. Existe uma série histórica. A gente tem série histórica de inflação, série histórica de Selic, existe série histórica de prevalência do autismo. Existe uma série histórica que eles fazem nos Estados Unidos, o CDC, Centers for Disease Control, todo mundo se familiarizou na pandemia com o que é CDC, né, lá dos Estados Unidos, e que eles veem a prevalência desde os anos 2000, foi publicado pela primeira vez em 2004, a prevalência de 1 para 150 americanos. Isso foi aumentando. Só que nos últimos 10 anos a coisa foi aumentando muito, né? Tanto é que, em plena pandemia, em dezembro de 2021, saiu um dado de prevalência de 1 para 44 americanos. Esses dados de prevalência, é bom que se diga, são dados de prevalência em crianças de 8 anos de idade, tá certo? Em 11 estados e condados americanos, né? 8 anos de idade e não pega, por exemplo, de adulto. Tá certo? Em 2021 foi publicado 1 para 44. 2023, 1 para cada 36 pessoas. Tá certo? Ou seja, o autismo está aqui, está na escola, está no shopping, está na academia, está em todo canto. Então, a gente precisa entender o autismo, né? Está dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Entender para incluir, né? Esse é o grande vilão, digamos assim, inicial do autismo, é a falta de informação, né? E essa prevalência, então, se explica porque a gente se baseia para o diagnóstico, inicialmente se explica por conta, a gente se baseia em critérios, não são critérios aleatórios, não são vozes da cabeça de ninguém, tá certo? Aquela internet fonte, voz da cabeça. Não é do grupo do WhatsApp, das tias, da net, tá certo? A gente se baseia em critérios do DSM. DSM é a Bíblia dos transtornos mentais, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Existe desde a década de 50, o DSM-1, primeira edição, é 1952, o DSM-2, 1968, o 3, quando saiu o nome Transtorno do Espectro do Autismo pela primeira vez, em 1980, o 4, 1994, o 5, em 2013, e teve o texto revisado em março de 2022, ou seja, hoje a gente segue o que está no texto revisado do DSM-5, que é de março de 2022, 3 anos. Se o método não estiver atualizado, ele vai deixar passar muito diagnóstico, tá? Então, esses critérios, com o tempo, eles foram ficando menos rígidos. Então, essa é a principal explicação. Até 2013, o que a gente chamava de síndrome de Asperger, isso já é outra explicação, que era o TEA nível 1 de suporte, aquele indivíduo que não teve atraso na fala, que geralmente tem um QI mais elevado, que a gente chamava de autismo de alto funcionamento. Ele saiu do DSM e foi para TEA nível 1 de suporte. Substituição de diagnóstico, crianças com deficiência intelectual, fulano tem, entre aspas, retardo mental, que é um termo que não se usa mais, né? Depois investigou-se e viu que 1/3 dessas crianças, na verdade, o diagnóstico era de TEA. Informação
programas governamentais de busca ativa, né? A informação que hoje, esse trabalho que a gente faz de divulgar, né, o que é o autismo, os pais estão procurando, os professores são muito importantes nesse processo lá para a criança menor, de alertarem os pais e dizer, olha, pode ter algum problema, né? Então, existem diversos fatores que fizeram com que essa prevalência aumentasse, mas os cientistas desconfiam que há algo mais além disso, tá certo? E esse algo mais a gente não sabe, né? Por quê? Me interrompam porque eu falo muito, tá? E fiquem à vontade para me Mas a aula é boa, viu? E a explicação Importante. é importante Então, para as assim, pessoas entenderem o vamos contexto. imaginar 3 grupos de pessoas autistas. Autismo sindrômico. Existem síndromes genéticas associadas ao autismo. Esclerose tuberosa, síndrome de Down pode estar associada ao autismo, síndrome de Angelman, síndrome de Rett. Esse grupo não aumentou. Sim. Pessoas que têm, por exemplo, que eram Asperger, Sim. né, que hoje chama até a nível de suporte, esse grupo não aumentou. O que aumentou muito foram aquelas crianças que têm atraso na fala, tá certo? E algum grau de deficiência intelectual. Esse grupo aumentou bastante. O porquê a gente não sabe. Eu acreditava que o grupo que teria aumentado seria justamente esse grupo das crianças que tinham o diagnóstico de síndrome de Asperger, né? Sim. Por terem sido incluídas no espectro, que antes não era, como o senhor falou. Mas essa informação de que era esse outro grupo é nova A gente que pra está mim. na prática, no chão de fábrica do consultório, que a gente vê é esse terceiro grupo que eu falei. Mas a gente não tem uma resposta. Porque aí passa também pelos, o que a gente chama de das causas, né? Que a gente Sim. pode falar depois, né? Ou se quiserem, a gente Sim. pode discorrer Inclusive, agora. o senhor falou há pouco a respeito da questão da especialidade do médico para poder dar o laudo. E muita gente sabe que Maria Alice é nossa filha, inclusive sua paciente, é autista, e tem o laudo que foi dado pelo senhor, e a gente levou na escola que ela estudava, e fomos questionados, por que esse laudo que você nos apresentou é um laudo que foi dado por um pediatra e não por um neuropediatra. Não seria interessante você procurar uma segunda opinião? E aí eu respondi, não, nós já passamos por outros profissionais que, inclusive, nos deram o mesmo direcionamento de tratamento, de encaminhamento e tudo. E hoje nós estamos muito confortáveis em levar a nossa filha para o Dr. Saulo, que é um pediatra, mesmo não sendo um neuropediatra, e a gente se sentiu muito assim desrespeitado com essa colocação. Porque né? as pessoas ainda tinham a Com esse ideia, ainda têm a ideia questionamento. de que tem que ser um neuro, né? Por se tratar de um transtorno de neurodesenvolvimento, teria que ser um neuro para fazer. E assim, a gente sofre, eu acho que o que praticamente todas as famílias que têm um autista de nível de suporte 1 sofrem. Porque as pessoas olham e dizem, essa menina é autista? Nada. Não tem cara, né? Maria tem cara Alice de me disse autista, como hoje, se o autismo 7 tivesse da cara. manhã. Ela olhou para mim e disse, hoje eu não quero ir para a escola, porque hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Eu sei que as pessoas não me encaram como autista, as crianças não me veem como autista. Isso é capacitismo e eu não quero passar por isso. E ela é estudiosa, né? Ela sabe até o que é Pois capacitismo, e aí né? eu não me sinto bem e isso realmente vai me incomodar durante o dia. O olhar das crianças e o julgamento por eu não ter cara de autista. Tanto que ela inventou, né, que tinha esquecido um microfone. Ela disse que ia cria, fazer né? um podcast hoje lá na escola e esqueceu. E assim, o senhor falou em causas, né? Eu já li algumas coisas, porque quando a gente... eu sempre digo isso, acho que esse diagnóstico de Maria Alice, ele veio para a nossa vida por alguma razão, por algum motivo. É uma coisa que ninguém esperava, nós só desconfiamos, porque nós, como leigos que éramos e ainda somos, mas hoje a gente já lê um pouquinho, já estudou um pouquinho,
ela andava de ponta de pé, ela anda de ponta de pé, que a gente comentava aqui A antes de gente levou a começar. primeira vez no médico, ela tinha 6 anos para investigar, né? Por conta justamente de a gente Porque não identificar nada nela que primeiro fosse... que ela andou muito cedo, falou muito cedo, o senhor sabe, a sua paciente, ela é inteligente demais, então quem está de fora do espectro acha o seguinte, quem é autista é aquele que tem algum prejuízo cognitivo, né? A maioria das pessoas pensa assim. E aí, o que seriam essas causas? Porque a gente ouve o doutor Saulo falar muito hoje, e muita coisa. Até em alimentação. Da eu já mãe, ouvi na gestação, né? da mãe. Vacina, que é a maior fake news que pois é. existe, Pois né? vacina. Mas vacina A no questão Brasil do ninguém leva ácido mais a fólico, sério o né? que fala. Que o pessoal comenta também, que há alguma Tem relação. realmente, existe. Acho que as pessoas. Existe algum estudo, a ciência diz assim: olha, isso aqui é causa provável ou certa de autismo. Sim, sim. Veja só um parênteses que você estava falando, né? A questão do neuropsiquiatra. Imagina um transtorno cuja prevalência é de 1 para cada 36 pessoas. Hoje, né? Se só pediatra for atender, essa criança vai esperar quantos anos Pra ser deitada, e nem sentada, para passar pelo especialista, minha Já gente? espera, né, doutor Saulo? A gente sabe Já que... espera. Imagina, então, assim, a gente precisa, na verdade, que as sociedades médicas, pediatria, neurologia infantil, as sociedades afins, psiquiatria, atentem para isso, para a formação de mais médicos para estarem capacitados para o diagnóstico. Seja pediatra, seja neuro, porque às vezes o neuro ele não está preocupado com o Altea, e eu não vou criticá-lo, porque ele está preocupado com doenças neuromusculares, epilepsia de difícil controle, doenças mitocondriais, ele está estudando outra coisa, doença de distúrbio do movimento, né? Você pode estar se subespecializando em outra coisa. Então, seria interessante, né, que as sociedades médicas atentassem para isso e dissessem, não, vai ter uma sociedade brasileira só para cuidar de TEA, porque é um problema de saúde pública, tá certo? A OMS já disse isso, né? E com relação, então, voltando para as causas, né, o autismo, como a gente diz, ele é multifatorial, então existem fatores ambientais, fatores genéticos, tá certo? Só que a gente sabe hoje, a ciência diz hoje, que quem manda é a genética. Mas existem fatores ambientais associados. Fatores ambientais importantes: prematuridade, baixo peso ao nascer, uso de alguns fármacos durante a gravidez, como, por exemplo, ácido valproico, que é um fármaco antiepiléptico, a fertilização in vitro, idade avançada dos pais, dentre outros, tá certo? E existem fatores genéticos. Vamos imaginar, por exemplo, o que, para a população entender melhor, imagine esse copo cheio de bolinhas. Os fatores ambientais são bolinhas pequenininhas e os fatores genéticos existem 2. Genes variantes raros, que são bolinhas maiores, e genes variantes comuns, que são bolinhas médias. As bolinhas pequenininhas, fatores ambientais. Eu encho de fator ambiental aqui, mas não esborrou. Se esborrar, é TEA. Se não esborrou, não é TEA. Então, se só tem fator ambiental e tem uma bolinha média lá de uma variante genética comum, não esborrou, não virou TEA. Às vezes eu tenho bem pouquinho fator ambiental, mas tem uma bolinha grande lá de variantes raras. Esborrou, virou TEA. Então, quem manda hoje é a genética. Há trabalhos que mostram que existem mais de 400 a 1.000 genes associados, por isso que a gente não faz para diagnóstico o exame genético, mas a genética e a herdabilidade são muito preponderantes no TEA. Ou seja, fatores ambientais atuam de forma epigenética, a gente chama epigenética esse termo, ou seja, mexer lá no gene para favorecer o aparecimento do transtorno. E aí eu já pego o gancho para fazer a pergunta que eu acho que todo mundo faz. Então, se eu tenho um filho, nossa filha é autista, necessariamente, ou o pai, ou eu, ou a mãe, ou um de nós dois carrega algum gene que tenha essa predisposição, não sei se seria essa... Pode carregar ou não,
tá certo? Então, às vezes... Da mistura, né? Às vezes existem genes que a gente chama de mutação de novo no indivíduo, né? Então, aquela criança que nasceu que tem aquele gene, Sim. não vem nem do No pai irmão. nem da mãe, tá certo? Chama mutação de novo. Então, assim, por isso que a gente só faz exame genético em casos selecionados, tá certo? Alguns casos selecionados. Sobre o pai ou a mãe ter o TEA, por conta dessa herdabilidade, é muito comum, às vezes, no consultório, na clínica de consultório, a gente faz o diagnóstico do garoto ou da garota e a gente vai fazendo aquelas perguntas e tudo, o pai vai começando a ficar mais, a mãe vai começando a ficar mais, com um olhar mais diferente assim, diz, olha, pode ser que eu tenha, pode ser sim. Eu me questiono muito disso, como a gente conversava antes, e eu vejo... eu só atendo até 17 anos. Ele já quer uma consulta aqui, viu? Mas a gente vê muitos casais, né, que se perguntam, de fato, e até existe em certo grau ainda aquela espécie de culpa. Sim. A culpa é minha, ela herdou, ela puxou de mim. Né, que, na verdade, voltamos para a história do preconceito, da desinformação, que as pessoas não sabem o que é exatamente o TEA ainda. Né? Hoje eu vi tanta gente falando de TEA. Né? A gente vê tanta gente falando de TEA no dia 2 de abril. A gente vê tantas pessoas... Aqui nós sabemos que João Pessoa tem avançado, a Prefeitura de João Pessoa tem avançado, o governo do Estado, o governador recentemente criou uma secretaria da pessoa com deficiência. Mas, no geral, esse era um assunto que ninguém tocava, que ninguém lembrava. Né? E hoje todo mundo quer falar de TEA. Todo mundo quer falar de TEA. E aí eu acho que a gente precisa buscar fórmulas, e aí o senhor pode nos trazer essa sua experiência, de onde o senhor atende, qual fora o seu consultório, obviamente, e quais são os gargalos principais para que a gente... Porque eu escuto muita reclamação, a gente é muito procurado, né, por muitos pais, muitas mães que não conseguem nem o diagnóstico e muito menos o tratamento. Como advogado, nós temos lá no escritório mais de 60 ações contra uma determinada operadora de plano de saúde que simplesmente descredenciou todo mundo, enfim. E aí, quais seriam, a seu ver, os mecanismos que o poder público poderia adotar para que a gente conseguisse avançar nesses diagnósticos e principalmente nestes tratamentos? Né? Os principais gargalos são 2. Diagnóstico, você falou, tá certo? Ou seja, capacitação de profissionais. Ter profissionais capacitados para o diagnóstico. Porque não adianta, é aquela velha história. E também não adianta ter um profissional que não está capacitado, que vai deixar passar aquele paciente que é um TEA nível 1 de suporte, que não está escrito na testa da criança que é TEA. Não tem cara de TEA, então vá para casa. Seu filho tem um distúrbio de comportamento, seu filho tem um transtorno. Às vezes chega um paciente no consultório que diz que passou por um serviço público de referência e diz, disseram lá que minha filha tem um transtorno, que eu me virasse. E tem a questão também das comorbidades associadas, né? Muitas vezes as pessoas recebem o diagnóstico de TEA, mas tem muita coisa por trás, né? Tem um TDAH, tem uma ansiedade, e aí se trata aquelas situações, mas não se enxerga realmente o diagnóstico real, que é o TEA, né? Sim, a questão das comorbidades é interessante, porque às vezes você faz o diagnóstico do TEA e vão aparecendo comorbidades ao longo do tempo, e às vezes você faz o diagnóstico da comorbidade e depois você identifica o TEA. Né? Por exemplo, um TDAH, quando ele é muito exuberante numa criança maior, aparece muito e às vezes, principalmente numa menina, esconde muito os traços autísticos que ela pode vir a ter. Tá certo? Voltando para os gargalos, diagnóstico, outra coisa, tratamento. Isso aí é o grande nó. Né? Porque aí a gente tem que lançar a mão de treinamento de equipe, né? Para ter clínicas especializadas, a preparação de escolas. A escola poderia ajudar muito mais com a AT escolar, com sua supervisão, entendeu? E capacitação dos pais. Porque a criança, na verdade, ela está em 3 contextos, né? Ela está são os 3 Cs que eu chamo, casa, colégio e clínica, né? Então, a clínica tem que estar preparada, a escola preparada e os pais têm que se aprofundar e estudar,
sobre autismo para, de forma naturalística, Manejar, né? estarem estimulando seu filho, entenderem as reações do seu filho, porque às vezes podem até atrapalhar e piorar sintomas e gerar a ansiedade e outros transtornos. Por exemplo, uma criança, por exemplo, que tem seletividade alimentar, talvez há 20 anos atrás, como o autismo estava muito em evidência, eu vou até falar uma palavra aqui, dizer assim, fulano tem muita frescura para comer, né? Então, fulano que tem muita rigidez de comportamento, ou seja, só quer fazer as coisas Birrento, daquele né? jeito, daquela hora, que fulano é muito chato. Ou então, por exemplo, imagina aquela pessoa autista, aquele adolescente, né, que não tinha um diagnóstico do autismo, chegava lá no Natal, na casa das avós, e o pai e a mãe obrigavam a cumprimentar todo mundo, e o garoto com dificuldade de interação. Como é duro, né? Então, entender a pessoa autista é um grande caminho para que a gente chama de inclusão, né? Com certeza. E isso diminui estresse, né? E a inclusão, né, ela é talvez a maior preocupação, não, talvez não, é com certeza a maior preocupação das famílias, né? Porque, trazendo para a nossa casa, quando chegou a primeira informação, né, da possibilidade do TEA, a mãe entrou logo em pânico, né? Porque a primeira coisa que passa na cabeça da mãe é, meu Deus, o que é que isso vai trazer para minha filha? É um mundo novo, né? Que a gente descobre porque, como o Flávio falou, a gente não entendia nada sobre autismo e a gente busca todos os dias entender um pouco mais para que a gente possa realmente, como o senhor falou, saiba lidar, né? A gente aprenda a lidar com as dificuldades da nossa filha. Então, assim, naquele momento a gente não tinha informação de praticamente nada. Só que a nossa filha estava incluída no espectro, que no caso seria, até 2013, ela não seria autista. E aí a gente foi buscar informações, foi tentar entender. E realmente, assim, é muito difícil para uma mãe ouvir que seu filho tem um diagnóstico de algo que ela não sabe nem do que se trata, não imagina, né, as consequências daquilo na vida futura da criança. E aí, para piorar a situação toda, né, o senhor falou exatamente dos profissionais. Eu sou advogado, eu sou criminalista, mas eu tenho outras especialidades, direito do trabalho, direito notarial, enfim. Então, o advogado ele pode atuar em todos como o senhor mesmo, médico é médico, ele pode ser pediatra, ele pode ter 10 especialidades se ele quiser. E aí, para piorar tudo isso, nós fomos para um determinado profissional, né, e aí sai um laudo que dizia praticamente que Maria Alice teria esquizofrenia. Eu olhei para aquilo ali, na mesma hora eu questionei muito, até a Aline ficou... Não, mas tu questionou demais. Eu disse, não, porque eu não aceito. Não, mas você quer... E ela ficou, obviamente, em pânico, e depois a gente viu que não tinha nada a ver com aquilo. Por quê? Às vezes, a superficialidade que é tratada por um determinado especialista, eu vi hoje o presidente do CRM falando exatamente isso, quando ele se referiu ao autismo. Existem profissionais que se dizem especialistas, e não, nesse caso não foi médico, não era psicóloga, né? Era psicóloga. Era psicóloga, e aí traz um diagnóstico errado. E imagina o que isso traz, porque quando uma família recebe diagnóstico, não é a criança que recebe, é a família. Muita coisa, talvez se a gente não soubesse, muita coisa a gente acharia que era drama, birra, né? E aí eu já pego o gancho para perguntar ao doutor Saulo, que eu acho que todo mundo vai querer saber isso. Como diferenciar, doutor Saulo, um autista suporte nível 1 como Maria Alice, quando ela está agindo sob em consequência da condição do TEA, ela é sempre assim, ou existe aquela criança mimada, birrenta ali também, que se sobressai e independente do TEA, ela faz a manha. Nem sempre a gente vai conseguir diferenciar. É bom Não é que se fácil frise, não, né? é fácil não, tá certo? Existem algumas pistas, né? Por exemplo, os analistas de comportamento, os psicólogos, eles dividem... O comportamento é um contínuo, UUM, né? Contínuo. Mas a gente pode dividir em 3 fases, né? Antecedente, resposta, consequência, né? A resposta é o indivíduo desregulado, né?
Indivíduo que está chorando, está com raiva, entrou em crise, que a gente chama, né? A crise é o indivíduo desregulado, é a resposta. A consequência é o que eu não vou fazer para ele não reforçar aquele comportamento problema. Mas o grande segredo é entender se teve algum antecedente ou não. Né? Por exemplo, teve uma sobrecarga sensorial que levou àquela crise, teve uma dificuldade de comunicação que levou àquela crise, teve um quadro, uma imprevisibilidade por conta da rigidez de comportamento, né? Que levou àquela crise. Isso é a crise. Mas quando a gente não consegue identificar isso aí, existe a questão da birra também. Essa que vem depois de para conseguir algo, a manipulação, em troca, né, da situação. Daquele comportamento, né? Então, não é fácil, Flávio, não é fácil, né? A gente vai... essa questão dos comportamentos, do manejo de comportamento, eu aprendo muito com as mães, né? Eu sempre dou um exemplo de uma mãe que o garoto pequenininho, autista ainda no início da idade escolar, ele só entrava na escola empurrando a bolsa de rodinha. Tinha que passar pelo portão da escola empurrando a bolsa de rodinha. Um belo dia disseram assim, olha, vai ter só atividade recreativa, não é para trazer bolsa. O menino foi sem a bolsa. A mãe levou o menino sem a bolsa. Foi o que aconteceu? Um escândalo. Problema. Tá certo? Segunda vez, outra coisa, um escândalo. Na terceira vez, a mãe, muito sagaz, disse, olha, vai todo mundo sem a bolsa, mas ele era um carnaval, São João, alguma coisa assim. Entrou com a bolsa de rodinha, foi tudo lindo e maravilhoso. Ou seja, a mãe, muito sábia, identificou o quê? A causa, o antecedente, o gatilho. Aí foi tudo lindo e maravilhoso, mas nem sempre a gente vai conseguir descobrir esse antecedente. Uma coisa que você falou muito interessante, que não tem nada a ver com o que eu estou falando agora, que eu não posso perder essa oportunidade, são os especialistas de internet, né? E autismo, como está muito em evidência, né? É a especialista todo dia. É só botar um terno muito bonito, vai lá, faz no estúdio, fazer uma sessão de fotografias, faz um curso de 6 meses, assistido na velocidade 2, de repente, né? Pode até acontecer isso, e vira especialista em autismo. Isso é muito complicado. Eu trabalho com desenvolvimento infantil, eu entrei no SARA, quando estava falando no início do podcast, no dia 3 de janeiro de 2000. Então, de médico eu tenho 30 anos, eu me formei em 95, né? E de desenvolvimento infantil eu trabalho há 25 anos com desenvolvimento infantil, que eu entrei no SARA dia 3 de janeiro de 2000. Foi quando eu virei pediatra do desenvolvimento lá no SARA. Às vezes eu pergunto para a mãe, por exemplo, amanhã é dia de fazer consulta de telemedicina. Vou atender paciente do interior de São Paulo, interior de Minas, interior da Paraíba, uma cidade chamada São Bento, um paciente de Campina Grande. Eu estava já vendo os pacientes, né, que eu vou atender amanhã. Eu pergunto, como você chegou até a mim? Doutor, eu vi um podcast do senhor. Eu vi o seu perfil, mas não está errado. Você tem que fazer 2 coisas. Vá no portal do CRM, veja se o cara fez uma residência médica, se tem o RQE, e vá também na plataforma Lattes do CNPq. Coloca o nome completo da pessoa, que tem o histórico todinho dele. Onde ele se formou, onde ele estudou, onde ele fez residência, onde ele trabalhou, qual a experiência, o que ele publicou, que palestra ele fez, entendeu? Ou seja, é preciso conhecer o histórico do profissional para não ficar naquela superficialidade que você falou, de ir procurar qualquer profissional e se dar mal. Porque o dano à família, ele é, em certos casos, irreparável. A gente sabe, o senhor convive com isso, eu tenho certeza que no seu consultório o senhor deve receber muitos casos, e na rede, o senhor também atende na rede pública, né? Uma estatística muito cruel, que a gente sempre fala, que é a quantidade de pais, né, que vão embora, e as mães ficam sóis, e depois a quantidade de suicídios, né? E talvez, talvez não, eu acho, né, isso aí é uma impressão minha, que se nós tivermos informação, conhecimento, as pessoas vão parar de tentar piorar ainda mais a vida daquela família. Porque não é fácil. A gente que tem uma condição
social privilegiada. A gente enfrenta, por exemplo, quando eu viajo, quem leva a Maria Alice para o colégio sou eu. Então, quando não sou eu que levo, ela já, muitas vezes, ela não vai. Pouco, né? Ela não vai, simplesmente ela bate o pé e não vai com a mãe, porque mudou a rotina dela. Sim. Uma lancheira que ela esqueceu, um estojo que ela não levou. E imagine isso para uma mãe que está ali. Não tem rede de apoio não nenhuma. Tem rede de apoio nenhuma. Muitas vezes não tem nem o básico, porque a criança tem a seletividade alimentar. E como é que ela vai fazer isso tudo? E às vezes a escola não permite que a criança seletiva, a mãe leve a comida que ela está acostumada a comer. Isso é um problema seríssimo, né? Às vezes você tem que mandar uma carta para a escola e dizer, olha, a criança só come comida se for... Por exemplo, não pode misturar o alimento. Textura, né? Tem que ser determinada textura, determinada cor, né? Então, é importante compreender isso, sair dessa ignorância, né? E falando de seletividade alimentar, uma dúvida que me surgiu agora. Maria Alice, ela comia purê de batata. Ela comia feijão quando ela tinha 2 anos. Ela comia inhame, ela comia cuscuz. E hoje ela não come mais. E aí, essa semana eu perguntei para ela. Minha filha, mas você comia, por que você não quer comer? Era tão gostoso, você gostava tanto. Carne, né? Que ela comia o churrasco quase igual a mim. Eu disse, pronto, essa aí foi igual a mim, porque eu adoro carne. E aí ela hoje não come. Isso é comum, doutor Saulo? O autista, ele pode mudar os hábitos alimentares dele no decorrer da vida? Pode. Não só os hábitos, todos esses comportamentos estereotipados, que são os critérios B do TEA, eles podem ir mudando com o passar do tempo. A seletividade alimentar é uma delas, né? A seletividade alimentar, geralmente ela tem 3 causas. Vou mexer aqui no microfone, deixa eu ajeitar. A seletividade geralmente tem 3 causas. 3. Transtorno motor, que é muito comum, o autista ter transtorno motor, hipotonia, fraqueza, é comum. Ter dificuldade na motricidade, mas transtorno motor, por exemplo, de deglutição e de mastigação, isso pode ser uma causa. Uma segunda causa é a rigidez. E uma terceira causa é a questão sensorial, cheiro, cor, consistência. Sobre a rigidez, eu tenho exemplos assim do arco da velha, por exemplo. Tem um garoto que eu acompanho, que ele só come salsicha se for da Seara. Se botar 3 ali, ele só vai direto na da Seara. Já tem uma garota que só come biscoito de leite, aqueles tipo de bolacha Maria que a gente chamava, né? Se for a comprida, a redonda não, mas da mesma marca. Maisena, né? Maisena, da mesma marca, se for naquela forma. A gente passa muito por isso. A marca, né? Então, isso está relacionado à rigidez. Então, rigidez, questões sensoriais e questões motoras. Descobrir qual é. Por isso que não é só a terapia nutricional que vai trabalhar com a seletividade alimentar. O ABA, junto com a terapeuta ocupacional, junto com a terapia nutricional, todo mundo. É muita coisa, né, pra gente descobrir. Realmente é um mundo novo, viu? Quando a gente... E voltando aos comportamentos estereotipados, muitos deles mudam com o tempo, entendeu? Tinha quando era pequeno, por exemplo, andava na ponta dos pés, tinha flapping, às vezes não tem, entendeu? Porque os comportamentos estereotipados estão lá nos critérios B, né, do TEA, né? E eles podem mascarar com o tempo, né? Aprender a mascarar, né? Aprender a mascarar aquele comportamento. Até por uma questão, às vezes, de tentar... E aceitação. Exatamente. Que, às vezes, o ideal seria que não mascarasse. Porque o mascaramento, o masking, né? Ele vem junto com o sofrimento. Vem junto com a ansiedade, no futuro vem junto com depressão. Então, por exemplo, se uma pessoa faz um flapping é muito comum, aquela coisa de fazer né? Bater a mãozinha, né? Então, se o indivíduo faz flapping, e a gente tem que chegar a um estágio de sociedade que, se a gente vir... Não julgar, né? Se a gente olhar alguém fazendo a flapping no shopping, lá na praça de alimentação, a gente não tem que achar esquisito aquilo ali. A gente tem que olhar igual como quem está fazendo outra coisa. Comportamento estereotipado motor é muito comum. Então, por exemplo, você vai receber uma pessoa na sua casa, você está lá, esfregando a mão, tá ansioso e tudo, né? Então, o flapping, na maioria das vezes, está para o indivíduo se regular, né? Então,
você não tem que mandar parar. Mas às vezes a pessoa para com vergonha das outras pessoas perceberem que ele está fazendo flap. Se reprimindo, Ao invés né? de ele fazer o flap, ele vai lá para debaixo da mesa, pega uma cadeira que tem braço e fica lá segurando a mão, entendeu? Aí isso é a custa de muito sofrimento, né? Então, a sociedade precisa olhar características ou traços autísticos de qualquer pessoa com naturalidade, lembrando que aquilo faz parte da sua natureza neurodivergente e neurodiversa, né? A gente precisa, com esse tipo de informação chegando, né? Conscientização, dia da conscientização, que não fique só nesse dia, né? Trabalhando, informando, para a sociedade chegar nesse estágio de entender a pessoa e saber que todos são diferentes. Verdade. E aí o senhor falou em escola, tocou na escola, né? E acho que a escola é um dos grandes desafios das famílias atípicas. A gente passa por isso numa escola, né, particular, uma escola que tem uma estrutura, e a gente sabe que não, nem todas as escolas estão preparadas, nem todos os profissionais da escola, na verdade, estão preparados para isso. E pior, vem a questão que hoje está muito em evidência, que é o bullying. Né? O bullying, que inclusive Maria Alice fala muito do bullying, que sofre bullying, que isso, que aquilo. Ela tem um conceito de bullying que é melhor do que o de todos nós aqui, talvez, juntos. E uma vez eu estava lá, a gente estava num evento, e uma mãe de uma coleguinha, claro que não fez por mal, mas ela disse, minha filha está acostumada a brincar com crianças assim. Crianças desse tipo. Crianças desse tipo, não foi? E eu olhei, como assim crianças desse tipo? Né? A gente precisa ouvir certas coisas ainda e tratar com a naturalidade que eu tentei tratar na situação, até para não me constranger mais e não expor as crianças, mas assim, as pessoas precisam entender que todos nós temos as nossas características, independente de laudo, de diagnóstico, cada ser humano é individualizado, né? Deve ser tratado de maneira única e infelizmente, ainda existe isso. É como o senhor falou, o autismo tem sido debatido muito de poucos anos para cá. E a nossa esperança é que realmente, no dia de hoje, né, e que se estenda a todos os dias do ano, que as pessoas tenham um olhar mais humano, mais respeitoso, menos preconceituoso, não só com as crianças, mas com todas as pessoas autistas, porque não é fácil viver o autismo, não é fácil passar por tantas dificuldades, tantas limitações, em maior e menor grau, como nós passamos, como família, mas especialmente as pessoas que têm o diagnóstico, como o senhor falou, que muitas vezes têm de se reprimir, têm de mascarar o seu comportamento para poder ser aceito na sociedade. E só pegando esse gancho, a pessoa autista também entender isso também, porque a inclusão começa dentro dela mesma, da né? gente, né? E para isso, assim, a gente vê palestras que a gente corre pelo Brasil aí, de pessoas autistas, assim, palestras muito legais. Por exemplo, tem uma palestra que eu assisti o ano passado, num seminário chamado Rio Te Ama, né, que é muito interessante, vão vários especialistas do mundo todo lá no Rio Te Ama, e tem um indivíduo chamado Marcos Petri, que ele dá palestra, ele é de Santa Catarina, ele é autista nível 2 de suporte, e ele dá palestra falando sobre os perrengues pelos quais ele passou por conta do autismo dele. Então, é muito legal a palestra dele. Ou seja, uma pessoa autista dá palestra. É muito interessante, né? Interessante isso. E ele falando dos perrengues do tempo de escola, por exemplo. Aí ele contou uma história muito interessante, que assim, ele fica lá, ó, fazendo maneirismo de tronco lá no palco, entendeu? E dando a palestra dele, cheio de estereotipia motora, mas ele lida muito bem com isso. Na cabeça dele é legal, os pais o apoiam muito e tudo. E ele contando que um dia na escola, porque o autista é muito literal, Sim. né? E ele é respeitador de regras. Você der uma ordem, ele vai fazer aquilo, mas de forma literal. Então, ele estava na escola com muita vontade de fazer xixi, e a professora disse que não dava tempo, tal, não sei o que, era muita correria, etc. Não sei se eu já contei para vocês, eu conto muito no consultório essa história.
E ele disse... A professora disse, tudo bem, você vai fazer xixi. Mas faça o seguinte, você vá correndo e volte voando. Ai, Jesus. Foi o que aconteceu? Ele foi correndo. E na volta? Não, ele teve que ser resgatado. Por quê? Ele Porque não ele ficou lá no conseguiu voar. banheiro pensando assim, como é que eu vou voar? Né? Como é que eu vou voltar voando? Então, o autista tem isso. É uma coisa chamada literalidade, né? É a mãe que chega para mim no consultório e é por isso que eu digo, falar é diferente de se comunicar, que é uma característica do TEA, que às vezes a pessoa que É fala, verbal, né? a pessoa que é verbal, tem o seu diagnóstico invalidado porque fala. Mas ela fala com alteração de prosódia, que é a melodia da fala mais infantilizado, ou fala mais Rebuscado, robotizado. né? E também tem muita literalidade, né? Por exemplo, a mãe chega para mim e diz, olha, eu não sei o que é literalidade, eu explico, olha, é entender muitas coisas ao pé da letra, dificuldade de entender ironia, uma piada, um sentido figurado, um sarcasmo. Aí, agora eu entendi, então deu um exemplo. Mas, não, doutor, um dia eu estava cismada com alguma coisa, eu disse, eu estou com uma pulga atrás da orelha. Aí meu menino me corrigiu, disse, não tem não, mamãe, nenhuma pulga atrás da orelha. Assim, vá ver se eu estou lá na esquina. E vai, né? Não, aí ele disse, não, mamãe, a senhora está aqui. Ele nem foi. Nem foi. Eu tava Que não ali, tava. Na boca da noite, entendeu? Então, o garoto fica sem saber o que é, né? Então, é interessante isso, né? A literalidade, a alteração de prosódia, tudo isso conta também, né? Não é só não falar, né? Não ser oral. Né? E eu descobri que autista entende ironia. Sim, ele vai treinando. Algumas ironias eles vão, né? Eu digo porque Maria Alice, né? A gente tava falando alguma coisa e foi uma ironia que a Aline falou. Aí ela fez, ei, mãe, você falou isso. Sim, eu não lembro o que foi aqui no momento, mas aí eu disse, mas filha, você entende ironia? Ela disse, claro, eu não sou burra. É uma resposta bem, né? Bem óbvia, né? Mas aí, como ela tem a comorbidade do TDAH, da falta de filtro, né? Então ela vai falando mesmo e dá a resposta mesmo na ligeira. cara, né? E a gente que de vez em Eu acho que quando eu passa também por tenho essa, várias, né? viu? Eu sou mesmo, né? Eu cometo muito sincericídio. sincericídio dele, né? Isso, A gente passa muita vergonha, viu, doutor Saulo? Sincericídio Com tem a ver ela, com Porque técnica. Ela não... Ela Não dá o eu desconto, acho que eu já não. contei ao senhor, não sei, a vez que tinha uma família lá em casa contando e o senhor, o patriarca da família, estava contando, teve um problema com alcoolismo e tal. E, né, contou uma história muito triste. Eu acho que eu contei pro senhor. E ela olhou e eu disse, realmente, a bebida é uma coisa que muitas vezes causa problema. E ela olhou pra cervejeira lá na área e disse, pai, você tá sendo hipócrita. Eu, como assim? Não, você tá sendo hipócrita, porque olha, tá cheio de Heineken. E, né, errado ela também não tava, mas na verdade ela não conseguiu entender. A literalidade Aí levou foi aí, a ela entender que todo mundo que bebe vai ter esse mesmo problema, né? Ela não conseguiu naquele momento. E aí eu aproveito para perguntar uma coisa que eu acho que é dúvida, doutor Saulo, de todo mundo. Diagnóstico. Como se fecha um diagnóstico de TEA? Certo. É interessante, é muito importante essa pergunta. A questão do diagnóstico na primeira consulta, né? Também tem isso. certo. O pessoal, como é que pode? Meu filho foi uma vez no médico e ele já deu um diagnóstico. Pois é. Tá errado isso, né? Tá não. A gente sabe. Ou pelo menos na maioria das vezes não. Veja só, o diagnóstico é outra coisa que a gente tem que aprofundar, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, o diagnóstico do autismo, ele é clínico, ou seja, o autismo não tem um marcador biológico. Aí, a primeira coisa que os pais estranham é isso, né? Teve uma mãe hoje que chegou no consultório cheia de exame. Eu disse, pra que fez essa tomografia? Pra que fez esse eletrocefalograma? Pra que fez esse monte de exame de sangue? Porque o médico pediu e etc. Não, o diagnóstico ele é clínico. Isso é difícil para os pais entenderem, porque se você tiver, como diz o Dr. Marcelo Masrua, se você tiver que é um PhD, neuro e ele é especialista em autismo, lá de São Paulo e atua hoje no Espírito Santo, ele diz, olha, se você tiver com pneumonia, é fácil de eu explicar. Né? Eu mostro a pneumonia para você. Você vê, olha lá, tá lá no lobo inferior direito do pulmão. Beleza. Você tá com infecção de urina, como ele diz, né? Você faz uma urocultura,
tá lá uma Tá lá o bactéria, né, na urocultura. Tem um nome e um sobrenome da bactéria, né? Não é só o nome, não. Escherichia coli, nome e o sobrenome dela. Beleza. E o autismo, não. Você vai se basear naqueles critérios que eu falei do DSM-5. Você imagina duas colunas. Duas colunas. O indivíduo tem que ter prejuízo nessas duas colunas. A primeira coluna são as dificuldades sociais e de comunicação. A questão da fala, que não é falar é diferente de se comunicar, ou seja, a questão da comunicação expressiva, da comunicação receptiva, né? A comunicação verbal e não verbal, o contato visual, a reciprocidade socioemocional, a interação com o outro, que às vezes a mãe diz assim, meu filho interage, mas interage só com a irmã ou o primo, e na escola fica lá. Seletivo, né? Exatamente, sem participar da rodinha, entendeu? Então, tudo isso tem que ser perguntado na consulta e explorado na consulta. Critérios A. Os outros são os critérios B. Os critérios B são os padrões restritos repetitivos de comportamento. Esses são mais fáceis de entender, ou pelo menos de explicar, mas o médico tem que explorar um por um. Então, ele vai explicar o que é a estereotipia motora. Porque, por exemplo, eu pergunto, seu filho tem estereotipia motora? Às vezes o pai não sabe nem o que é, mas está com vergonha de dizer que não sabe. Aí diz, não tem. Ou então diz que tem. Na hora que eu pergunto, eu explico. E às vezes tem uns que acham que é só o flapping, que a gente já falou aqui, ou andar na ponta dos pés. Não. Pode ser, por exemplo, um maneirismo de tronco, pode ser, por exemplo, ficar girando, caminhar de um lado para o outro, brincar com o rosto colado no chão, ficar olhando para os dedos. Às vezes até tem bebezinho que faz isso, fica olhando para as mãos, Alinhar um olhar né? lateral. Isso aí já é outro. Aí tem a estereotipia motora. Aí depois você tem que perguntar sobre ecolalia, que pode ser imediata ou tardia. Né? Logo na hora que a pessoa fala, é imediata. Tardia, escutou algo no desenho, fica repetindo aquela fala. O alinhar e enfileirar objeto, e às vezes não é só alinhar certinho, não. É ajeitar daquela forma, entendeu? Aí fotos são importantes. Nas consultas de telemedicina, as fotos disso aí são bem ricas. Né? O hiperfoco. E o hiperfoco muda muito. Você perguntou se muda muito a seletividade alimentar. O hiperfoco muda demais. Uma hora é sônico, outra hora é uma cor. Pode ser letras, números e formas geométricas, que a gente chama de hiperlexia. Eu tenho um garoto que ele não sabe falar nada, não fala, ele é não oral. Mas ele sabe o alfabeto grego, o outro sabe o alfabeto russo. Né? A rigidez, as questões sensoriais, que não é só barulho, viu, gente? Pode ser relacionado ao tato, pode ser relacionado à olfação, pode ser, por exemplo, pode ser para menos ou para mais. Por exemplo, tem criança que tem busca sensorial por objetos que brilham. Hoje eu atendi uma criança que não se incomodava com a luz, mas adorava cores e brilhos. Isso é uma busca sensorial que ele tinha. Né? A seletividade alimentar, então você tem que ir perguntando item por item, explorando item por item para chegar nesse diagnóstico clínico para ver se o indivíduo se encaixa nos critérios do DSM. E não basta só isso. Precisa ter 3 condicionantes para o diagnóstico. Primeiro, esses sintomas começarem na infância, não ter uma deficiência intelectual que justifique de per si o quadro e causar prejuízo para a vida do indivíduo. Aí fecha o diagnóstico, que pode ser feito, se for bem feita, na primeira consulta, esse diagnóstico. A partir do diagnóstico, você emite o laudo. A partir desse laudo, o indivíduo vai fazer as terapias. E só um adendo. Fiz uma consulta de uma garota de 1 ano, 2 anos de idade, de um garoto, e não fechei o diagnóstico, mas achei que pode ser. Diferente do que se fazia há 20 anos atrás, ele vai para casa, volta daqui a 6 meses... Ou aquele mito, né? Bota na escola que o menino fala. O que é que a gente faz? Vai escutar música? Não. Você inicia as terapias. Então, você deve iniciar as intervenções, esse recado é muito importante. Isso. Você deve iniciar as intervenções se você tem a certeza do diagnóstico, né? Ou se você tem uma suspeita. Isso é muito importante. Na pesquisa que eu fiz, uma das dúvidas mais comuns, né, da população brasileira sobre o autismo, apareceu essa pergunta e apareceu também com que idade o diagnóstico pode ser feito, que é uma dúvida que as pessoas têm. Às vezes você vê alguém receber um diagnóstico de TEA na idade adulta. Sim. E aí existe uma idade limite,
Como é que alguém se descobre TEA? É possível se descobrir TEA com 60, 65 anos, 70? Não existe idade mínima nem idade máxima, tá certo? Ainda bem que a gente já ultrapassou muito essa barreira, né? Porque há muito tempo atrás eu escutava assim, eu via características, mas eu fui lá no médico e o médico disse que só fazia diagnóstico com 5 anos, com 6 anos, né? E a gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, por conta da plasticidade cerebral. Ou seja, quanto mais cedo eu estimulo o cérebro, mais e melhor esse cérebro vai responder a esses estímulos quando se fala de desenvolvimento infantil. Tá certo? Então, assim, desconfiou, tem atraso na fala, nem todo atraso na fala é TEA, tá certo? Mas desconfiou, vai procurar o especialista. Aí você pode passar por toda a equipe também, multidisciplinar. Por exemplo, o médico teve dúvida, ele pode pedir uma avaliação neuropsicológica para complementar essa dúvida que ele tem. Ele pode pedir para o psicólogo ou o neuropsicopedagogo aplicar as escalas de rastreio para TEA, né, que podem ser aplicadas, né, para saber se tem o autismo ou não, né? Então, esse diagnóstico pode ser feito pelo médico ou pela equipe multidisciplinar que está acompanhando, mas o laudo com a assinatura do diagnóstico e tudo, é um ato médico. O senhor falava aqui, né, da escala de rastreio, né, que ele falou agora. E aí, antes da nossa... De começar, o senhor falou sobre o Early Point, não é isso? É o eye tracking. Que é um equipamento, um sistema... Veja só, o diagnóstico continua sendo clínico, né? Mas já há bastante tempo vem sendo estudado nos Estados Unidos um sistema de rastreio visual para diagnóstico precoce de crianças autistas. Existem vários estados, um indivíduo que é pioneiro no eye tracking, que é o rastreamento visual para diagnóstico, é um indivíduo chamado Amy Klein, que ela é lá num centro de autismo chamado Marcus Autism Center em Atlanta, na Geórgia, e ele aplica essa técnica, que é simples. Ele tem um programa de computador, a criança fica de frente para um tablet, né? E a gente sabe que desde cedo, as crianças atípicas, ou seja, as crianças que têm autismo, elas têm a questão do contato social, do olhar social diferente das crianças típicas. Então, às vezes isso pode ser visto, por exemplo, no bebezinho. O bebezinho, às vezes, quando está mamando, ao invés de estar olhando para o olho da mãe, está olhando para o brinco ou para o ar-condicionado ali atrás, tá certo? Ou por algo, para a janela, para a cortina, né? E, então, essa criança fica vendo, né, figuras sociais, ou seja, uma criança brincando, e padrões geométricos, por exemplo. Muito comum as crianças autistas terem a atenção maior, ao invés de um brinquedo, de uma brincadeira social, uma criança brincando, ficar olhando mais para uma figura geométrica. E existe um infravermelho nessa tela que vai rastreando esse olhar dessa criança, e quando isso ocorre mais de 80% das vezes, provavelmente essa criança é TEA. Isso já é o eye tracking, que é o rastreamento visual para diagnóstico, já é aprovado pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, Food and Drugs Administration, lá dos Estados Unidos, e já em vários centros ele é ainda como pesquisa, né? Mas eu acho que vai chegar muito para a prática do dia a dia, já utilizado. De que forma? Você faz o eye tracking e depois você confirma com a avaliação clínica o diagnóstico. É um avanço grande, né, para o diagnóstico. A gente falou da síndrome de Asperger sem dizer o nome. A síndrome de Asperger, que hoje é o TEA suporte 1. Isso. Aí aqui a pergunta que aparece: o que é a síndrome de Asperger? E por que ela passou a ser chamada de TEA? A ser chamada de TEA não, ela ser incluída como TEA. Certo. Hans Asperger foi um dos primeiros a descreverem o TEA, lá na década de 40. Na verdade, quem descreveu primeiro foi uma ucraniana chamada Glunia Sukareva, né? E Leo Kanner e Hans Asperger, em 1943 e 1944, descreveram. Dizem até que Asperger copiou a Glunia Sukareva, mas aí a gente não sabe, né?
Não tem certeza Olha aí, disso. as mulheres Dizem, sempre dizem. pioneiras, né? Você vê, né? E naquela época já existia plágio naquela época, já pensou? Tá vendo? É, e o Hans Asperger, ele, austríaco, salvo engano, ele foi colaborador do regime nazista. Acho que por isso que o nome dele foi deixado mais de lado. Então, foi tirado em 2013 por conta disso, mais A por conta disso, segregação, né? para se chamar TEA nível de suporte. Tá certo? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu acho que tem mais coisa ruim do que boa, para ser bem sincero. Porque eu gostava quando a criança... Porque, assim, a gente trabalha pela inclusão e tudo, mas o Asperger, ele sofria menos estigma do que ser chamado de TEA nível de suporte. Então, ele tinha uma aceitação melhor, ficava mais fácil de aceitar. Mas já que é assim, vamos seguir assim. Tem também a questão dos direitos, né? Que por estar incluídos hoje, essas pessoas têm direitos que, se não estivessem no espectro, elas não teriam. Né? Como o BPC, como alguns direitos que já conquistamos. Isso veio a partir da lei Berenice-Piana, né? Que foi... Lei 12764 de 2012. 2012. Eu tive a felicidade de estar com a Berenice-Piana em um determinado evento, né? Ela conta a história dela, a luta com o filho, e todas as dificuldades. E assim, eu acho que a gente já se encaminha aqui para o nosso tempo final, né? A gente tem que marcar uns 5 tem que ter uns podcasts 5 com o podcasts Dr. com o Saulo, Dr. pelo Saulo. menos para a Sobre gente os direitos começar, é viu? importante, viu, Isso. Aline e Flávia, a gente lembrar que o BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, o laudo não obrigatoriamente precisa ser do SUS, Sim. tá certo? Mas tem a questão do que, infelizmente, a pessoa tem que ser miserável para receber o BPC-LOAS, ou seja, a renda da família não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo per capita. E a gente sabe, Que é um né, absurdo, quantas mães, Que a gente quantas sabe famílias ficam impossibilitadas de trabalhar, de garantir seu sustento, porque precisam cuidar dos filhos e ficam muitas vezes dependendo exclusivamente de um benefício como esse, né? Pois é, eu sei que quanto é difícil mudar a lei no Brasil, né? Vai mudar agora, né? Assim, para o imposto de renda, vai mudar, né? Agora, a questão dos R$ 5.000 e tudo. Mas para os autistas a coisa não anda. Queriam até tirar, né? O BPC-LOAS para quem tem a nível de suporte, né? E já é difícil conseguir, mas já queriam tirar. Mas por que essa lei continua exigindo esse 1/4 salário mínimo per capita? É que não entra na minha cabeça, não. Porque o tratamento é difícil, a gente não tem todo pelo SUS, infelizmente. Caríssimo. Isso é uma realidade no mundo todo, viu, gente? Isso é uma realidade no mundo todo. Não é uma realidade brasileira. Os Estados Unidos, nesse estudo do CDC, para diagnóstico, que fez o estudo de prevalência, a idade média de diagnóstico lá, nos Estados Unidos, que é onde é mais avançado, é 49 meses. Está atrasada ainda, 49 meses, certo? No Brasil, a média é 6, 7 anos de idade. A gente está mais atrasado ainda, né? Pasmem vocês, eu que faço telemedicina, e às vezes eu sei até a realidade de alguns países, porque tem brasileiros que moram fora que têm muita dificuldade de ter o acompanhamento médico lá, e eles chegam a mim por telemedicina. A semana passada, eu atendi uma mãe que é de Campinas e mora há 6 anos em New Jersey, nos Estados Unidos, e me achou e marcou a consulta porque ela tinha passado pelo médico lá americano que só tinha visto as escalas que tinham sido aplicadas pelos profissionais, nem conversou direito com ela, porque você sabe, é diferente do médico brasileiro e do médico americano, né? Então ela não estava satisfeita, ela queria escutar, saber o que perguntar as coisas, é mais seco, ter, né? ter aquele calor e tudo, apesar da distância, né? Ela se sentiu bem segura depois da conversa com a gente. Eu digo, ó, vou fazer o teu laudo, vou mandar teu laudo em inglês também, que eu sei que não vai valer aí, mas pelo menos o colega vai ter um direcionamento, né? Então, tem muita gente que procura lá de Portugal, tem muita gente que procura em outros países, porque é difícil. Então, o autismo é um desafio não só em João Pessoa, na Paraíba, no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, o mundo todo precisa acordar. Né? E aí eu vou para polêmica para encerrar, né? Porque
são as coisas que a gente escuta, a gente já escutou. Eu já escutei muita gente dizer que os autistas seriam anjos, que os autistas, que a geração do autista seria a última geração, e aí a gente está puxando mais para realmente a religiosidade. Né? Todos aqui, nós três somos católicos, mas existem outras religiões. O que dizer dos próximos anos, doutor Saulo, das próximas gerações? Há uma tendência já assinalada pela ciência de aumento dos casos, o senhor falou isso, né? Que a prevalência era 1 para 40 e... Começou com 1 para 150 nessa série histórica. E agora 1 para 36. Agora é 1 para 36. Esses são 1 para 36. Tem subnotificados também, né? Foi divulgado em 2023, com dados coletados em 11 estados e condados americanos no ano 2000. Nós estamos em 2020. Nós estamos em 2025. Certo? Então, vamos esperar o próximo. E vamos esperar, na verdade, para responder essa sua pergunta, já de forma antecipada, Flávio, o que é que a ciência vai responder? Enquanto isso, a gente tem que lidar com hoje. Não adianta a gente estar pensando o que é que a gente vai fazer amanhã. Porque tem muita coisa para controlar hoje. Tem muita coisa para resolver hoje. Tem muita coisa para a gente agir hoje. Né? Então, vamos agir. Sair da retórica para a ação. Né? Eu acho que o segredo é esse, o momento é esse, é para ontem, e a gente tem que agir, tem que tomar as medidas que são necessárias para essas pessoas serem incluídas na sociedade da forma como devem ser. Uma última pergunta aqui que chegou. Qual seria o passo mais importante, doutor Saulo, para evitar uma depressão? É porque a pergunta não ficou bem explicitada aqui, mas a pessoa quer saber o seguinte: ela tem uma criança, nível de suporte 1, e ela fala que tem medo da depressão, porque o senhor citou, inclusive, durante a coisa aqui no contexto. E coincidentemente eu lembrei dessa pergunta. Por exemplo, o risco maior para o autista suporte 1 é uma depressão no futuro, evolui para uma depressão pela não aceitação. E aí a gente chegar naquele problema que a minissérie Adolescência agora está retratando, dos problemas sociais causados pela não aceitação. Porque a adolescência fala exatamente disso. Não do TEA, mas fala um adolescente que não era aceito, porque não... E aí acaba, não vou dar o spoiler. O adoecimento da das pessoas. Né? Essa pergunta é importante demais. Foi importante você ter puxado esse assunto, Flávio. Veja só. O meu foco é a primeira infância, mas aparece criança de toda idade, né, no consultório. E quando chega um adolescente, nível 1 de suporte, né, ele chega com um cabelo bem aqui assim, né? E a gente vai tentando quebrar o gelo durante a consulta e tudo. Geralmente, esse paciente, esse indivíduo autista, ele já chega com uma comorbidade. Ele não chega só com TEA. Ele já chega com transtorno de ansiedade, ele já chega com depressão, por ter mascarado, né? Por não ter sido aceito, por uma dificuldade de inclusão, durante a vida toda. Tem quantos amigos? Tem um. Sai de casa? Não. Né? A própria família esconde, né? Isso, exatamente. E aí ele vai se soltando e a gente vai fazendo o diagnóstico e descobrindo coisas. E às vezes até coisas mais automutilação, atentar contra a própria vida, entendeu? Por não ter chegado o diagnóstico. Então, o diagnóstico é importante para a criancinha pequenininha, para ela começar a falar, aprender, ir bem na escola. O diagnóstico é importante para qualquer etapa da vida. Por isso que a gente diz que não tem idade para fazer diagnóstico. Ele é fundamental para todas as etapas da vida da pessoa. Porque quando chega nessa idade lá, um garoto grande, né, ele não teve atraso na fala, etc., mas ele vai explicar muita coisa do passado. É por isso, né, Aline? É por isso que na escola ele agia daquela forma. É por isso que na festa da família
ele não gostava de interagia, ir. né? É por isso. Então, ele junta o quebra-cabeça do passado, ele explica o presente e vai projetar um futuro de mais O qualidade. Então, alívio, né, doutor Saulo? Também Isso. que se... Acho que esse episódio a gente vai ter que dividir em dois. o diagnóstico, Já ficou bem. o diagnóstico tardio, ele é libertador. Ele é libertador, porque a pessoa, é por isso Me que eu entendi, fazia, né? é por isso que eu fazia isso. É por isso que eu era assim. É por isso que eu agia assim. Entendeu? Então, o diagnóstico tardio é libertador. Justifica tudo, né? E vai ajudar agora a diminuir até a ansiedade. E ele chega para tratar. Porque o Sim. cara se entendendo vai ajudar a tratar. Trabalhos científicos, Flávio, mostram que 1/3 das pessoas que hoje estão lá nos consultórios dos psiquiatras, eles têm algum transtorno do desenvolvimento que não foram diagnosticados na infância ou na adolescência, ou mesmo na idade adulta, e estão tratando lá o quê? A consequência. Infelizmente. Por isso que é tão importante que pessoas, né, artistas, celebridades, Bill Gates, Elon Musk, aqui temos aquela atriz Letícia Sabatella. Temos um juiz, eu não me recordo o nome dele aqui, mas um juiz de Curitiba também. Sim. Que se revelam autistas e mostram que os autistas não têm nenhum tipo de limite. Né? Porque eu acho que o capacitismo é o pior, né, doutor Saulo, na nossa sociedade. É uma sociedade que cada vez mais doente, infelizmente, é uma realidade que a gente... E a nossa preocupação, enquanto famílias atípicas, acho que de todas as famílias atípicas, é que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos quando nós não estivermos mais aqui. E o senhor trouxe uma resposta muito importante. Tratar na infância, tratar o quanto antes, mesmo que não seja possível na infância, tratar quanto antes vai evitar que se chegue... Quantos suicídios talvez não possam ser explicados por um TEA? Sim. Ou por um outro transtorno de neurodesenvolvimento. Eu acho que vamos ter que encerrar, né? Porque já estouramos o tempo muito aqui. Porque... Agradecer, doutor Saulo. A conversa aqui, a gente vai ter uns 3 episódios. Eu vou chamar para uns 3 episódios. Tem que marcar cedo, né? Que o doutor Saulo dorme cedo, acorda cedo, ainda vai rezar o texto, 4 da manhã. Até 9h30 da noite. Eu acho que isso aqui já é a penitência dele da Semana Santa, viu, doutor Saulo? Mas porque realmente foi uma conversa muito boa. O senhor explica as coisas com muita clareza e para quem vai nos assistir, eu tenho certeza que vai trazer muita explicação importante para aqueles que muitas vezes não têm esse acesso. E que a gente consiga, né, de alguma forma, o poder público cada vez mais dar essa condição para que as pessoas se entendam e que a gente tenha realmente a inclusão não só no dia 2 de abril. Exatamente, que a gente não use o broche, 365 o broche dias do autismo, a camisa azul, que inclusive a gente veio hoje que na verdade, utilizando essa pulseira aqui, vou contar, eu não sei, acho que eu não contei isso ao senhor porque é recente, essa pulseira aqui eu coloquei por conta de Maria Alice. Ela dizia assim, pai, porque eu sou autista, eu sou diferente. Aí eu disse, eu acho que eu também sou. Aí botei e ficou, a Aline botou. Pois porque ela não queria incentivar, utilizar, né? E ela, a gente... graças a Deus, não tem, né, vergonha de dizer que é autista. Ela chega na fila e diz, eu tenho prioridade porque eu sou autista. Ela é militante, ela já usa. viu? Ela pede, ela exige os direitos dela. Então, a gente precisa estimular isso durante todos os dias do ano, né? Não só hoje, mas todos os dias. Eu tenho certeza que eu vou chegar em casa e vou dizer, eu devia ter falado sobre aquilo, esqueci de falar sobre coisa, aquilo. Né? Outro, e a gente devia ter perguntado. Já diz para vir na próxima, de novo. Pois é. É sempre assim. Eu tenho, pronto, a gente não explorou as comorbidades, a gente... questão de medicação, né? Que as medicação. E falou em um remédio. Não, primeira coisa, só para um recado final, não existe um remédio para tratar autismo. Cuidado com o excesso cuidado com o grupo de WhatsApp, que dietas, suplementos desnecessários, tá certo? E medicação desnecessária. Medicação, historicamente, tem uma febre, trata... de suplemento, assistente de suplemento. Comorbidade, né, doutor Saulo? É uma pressão grande. É uma pressão grande, inclusive, da indústria farmacêutica, das farmácias que também fazem remédios, né? E a gente tem que trabalhar com ciência, com prática baseada em evidência, tá certo?
Então, tem que ter muito cuidado para a gente não estar também, não só banalizando o diagnóstico, mas banalizando também o tratamento. Tem que ter uma Na verdade, o medicamento, já que a gente entrou, vamos terminar para não ficar no ar. O tratamento das O comorbidades, medicamento, não é isso? ele trata as comorbidades e não o TEA, né? Sintomas-alvo, uma criança com comportamento disruptivo, por exemplo, que não está fazendo o tratamento está contente por diversos fatores e está lá com episódios de auto e heteroagressão, a gente vai deixar desse jeito. Precisa atuar. O indivíduo que tem TDAH associado, que é uma comorbidade mais comum, associada ao TEA, que é interessante que até 2013 não era aceita como comorbidade do TEA, né? Hoje sabe-se que tem a mesma base sobreposição neurobiológica, neuropsicológica, neurocomportamental. A gente vai tratar o TDAH, né? O indivíduo que tem epilepsia, o indivíduo que tem transtorno de ansiedade, vai tomar o remédio para ansiedade. Então, a gente trata, então, sintomas-alvo e comorbidades, mas existem diversos medicamentos em estudo, né? Para você ter ideia, aquela metformina, que é um remédio para diabetes, tem sido estudado, ocitocina tem sido estudado, aquele donepezila, que é um remédio para Alzheimer, tem sido estudado, um remédio chamado N-acetilcisteína, que virou uma certa febre aí, que é o famoso fluimucil, que é para bronquite, que aí tem sido estudado e funciona em algumas pessoas autistas, mas só em dose extremamente elevada. No final das contas, ainda não tem evidência científica de nenhum desses. Tá certo? Então, a gente tem muito cuidado. Pra você ter ideia, o N-acetilcisteína, o fluimucil, só funciona em alguns casos em doses altíssimas. É como se eu tomasse vários vidros de fluimucil para ter um efeitozinho pequenininho. Então, não vai sair para a farmácia comprar E aí os efeitos colaterais também NAC. podem ser piores. Exatamente, né? exatamente. Então, tem que ter muito cuidado com excesso de dieta, né? Dieta desnecessária, melhor dizendo, e excesso de suplementos. E um recado, doutor Saulo, para encerrar, se o senhor pudesse resumir um conselho, um recado para todas as famílias atípicas, uma orientação, não sei como é que a gente pode dizer São isso. tantas as dicas que as famílias precisam, né? Mas qual seria a mais importante, ao seu ver, para aquelas famílias que suspeitam que receberam agora o diagnóstico. Exato, né? e que ainda estão naquela fase de... Ou então estão na dúvida, né? Ou na dúvida eu vou puxar a brasa para a sardinha das mães nessa hora, porque geralmente quem vai para o consultório é a mãe. Tem a exceção de alguns pais. Semana passada foi um pai que ficou com a criança e a mãe foi para São Paulo, morar em São Paulo. Enfim, mas é a exceção. Geralmente é as mães. Coração de mãe não se engana. Então vamos escutar as mães. E se a mãe está lá se informando, buscando, né? E vamos evitar aquela coisa de dizer assim, olha, se você está buscando pelo em ovo, você está procurando doença para o nosso filho. Geralmente é o marido que diz isso, né? Não. Se está desconfiada, se tem suspeita, procura especialista. Se não tiver, segue a vida. E se tiver, segue a vida também. Obrigado, doutor Saulo. A gente encerra hoje, né? A gente encerra sem querer encerrar, né? Mas, infelizmente, é necessário. Dois horários hoje. Vamos conversar, vamos marcar outros momentos, falar sobre rotina, sobre medicação, que o senhor já deu aí uma pincelada, e sobre muitas outras coisas que é importante a gente discutir. Então, muito obrigada pela entrevista, pela oportunidade, pelo cuidado com a nossa filha, que a gente precisa deixar registrado aqui, né, Flávio? Como o doutor Saulo é um profissional diferenciado. Todos os momentos que a gente se sente angustiado, que a gente tem aquela dúvida, que a gente se aperreia. E o Flávio sempre diz, não fica assim. Apronta, né? Vamos ligar para o doutor Saulo. Ele orienta, ele assim, nos acalma. Então, isso aí eu acho que é o grande diferencial. Como o senhor falou, o senhor não cuida da pessoa autista, o senhor não cuida da criança, o senhor cuida da família. Então, somos muito gratos por tudo que o senhor tem feito por nós e por muitas famílias aí, de uma pessoa só não, né? Do mundo inteiro. E o mundo, né? Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço e obrigado pelo acolhimento também. Obrigado vamos encerrar sem querer encerrar mesmo. Então vamos até o próximo, né? Até o próximo. Tchau, gente. Vamos embora.